Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigos! Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais este programa. E hoje nós vamos falar de teatro. Olha que bacana, a gente vai trazer para falar, vamos falar de Abigail Paulo Estevam, que é a adaptação do livro de Emmanuel de Chico Xavier, feita pelo Alberto Centurião, que está aqui para conversar com a gente. E essa adaptação para o teatro tem a direção de Luciane Cunha, que também está aqui para conversar com a gente. Então, vamos falar com o Alberto Centurião, com o Luciane Cunha. Centurião, você que é o autor, começamos com você. E detalhe, amigo, você que está nos acompanhando, Centurião que dá todas as terças-feiras, às 19 horas, no RPN Notícias, como comentaristas. Centurião, hoje vamos falar de teatro, Centurião. Essa é a minha praia, minha profissão de origem, o teatro. Tudo começou com teatro. Ótimo, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Luciane Cunha, da Rama Cria Produções, quantos e quantos espetáculos, quantas e quantas adaptações dos trabalhos de Zíbia Gasparetto no teatro, Luciane Cunha. Ô, minha querida, sempre um prazer estar com você, você sempre apoiando as artes, né? O teatro e o espiritismo juntos. Obrigada pelo apoio. Olha, a gente vai estar falando, então, desse novo trabalho que é de todos vocês, né? O Abigail Paulo Estevam, a adaptação do livro de Chico Xavier Emmanuel, pelo Alberto Centurião, que está aqui com a gente, Uma Mulher, um Olhar, Abigail Paulo Estevam. Vamos começar, então, Centurião, explica, conta para a gente, vamos começar a contar um pouco dessa adaptação, onde que todo mundo sempre acostumado só com Paulo Estevam, e aí você trouxe Abigail também para a história. Vamos lá, Centurião. Pois é, a mulher que está entre os dois, né? Irmã de um, noiva do outro, a grande e maravilhosa figura de Abigail. Na verdade, adaptar um romance de 400 páginas para o teatro é um grande desafio. É muito difícil, porque é muito conteúdo, é muita informação. Paulo Estevam tem conteúdo para se produzir uma série de 20 episódios. Então, o teatro é 1h30 de espetáculo. Então, é preciso encontrar uma abordagem, é preciso pensar redutivamente, fazer uma visualização de síntese, buscando encontrar uma maneira de concentrar, fazer um concentrado daquela narrativa extensa num espetáculo de 1h30. Isso, para se ter uma ideia, significa reduzir 450 páginas impressas em 30 páginas datilografadas. Então, é um grande desafio. A vida de Paulo é muito extensa, a trajetória é longa, e eu precisava encontrar uma abordagem, eu precisava encontrar um olhar. E aí eu pensei no olhar feminino, na figura de Abigail, que no livro tem uma participação menor, mas que na peça ela se torna a narradora da história. Ela é a figura que conduz o espetáculo. E nós teremos, então, a história do confronto entre Paulo e Estevam pelo olhar de Abigail, que tem uma forte relação afetiva com os dois. É irmã do Estevam e noiva do Paulo. Então, Abigail se torna a figura condutora da história. É natural que Paulo é a figura central do espetáculo, é a figura central de tudo que aconteceu, na verdade, mas o Estevam é importantíssimo, e o Emmanuel traz essa perspectiva do Estevam
quando encarnado, e o Estevão no plano espiritual, tornando-se o mentor espiritual do Paulo. Então, é uma grande história de perdão, na verdade. A mulher e trazendo o perdão. Luciene Cunha, agora, e aí, sei que tem tantos trabalhos com o Centurião já do teatro, mas esse novo espetáculo, conta como é que está. Aí você pega esse texto de 450 páginas, 30 páginas, para levar trazer, ele dar vida no teatro, Luciene Cunha. Olha, é um dos maiores desafios, exatamente por ser essa obra, né? Qualquer obra de teatro é importante, mas é assim específico, porque ela tem extrema importância no cenário e ela conta uma história tão forte, tão verdadeira, mas é o que vocês disseram. É muita história para contar. Então, tem que adaptar e tem que contar uma vertente, um jeito. E trazer a Abigail foi bom, porque a gente traz um olhar que não existe em nenhuma história, digamos, daquele tempo, né? Todo é muito masculino, né? Muito homem. Poucas mulheres fazem parte desse clã. E a Abigail, neste caso, ela veio... Só que, assim, interessante porque existe uma contemporaneidade, porque ela inicia o espetáculo, ela sendo... Claro, o espírito de Abigail contando essa história, mas depois ela volta no tempo e revive essas emoções enquanto encarnada, né? E então é interessante a gente ver, e tem uma coisa muito legal, assim, que a gente colocou, apimentou um pouquinho, assim, que ela diz assim, o meu irmão sofria daquele jeito, eu não sabia, eu estava viva e não sabia, e não consegui fazer nada. Mas se eu estivesse viva, eu teria conseguido fazer alguma coisa? Por ele ser meu irmão, eu brigaria. Mas e se ele não fosse? Eu aceitaria o apedrejamento, por exemplo? Como é que era viver naquela época, né? Então, assim, quando toca a gente, que é o filho, o irmão, o pai, a gente toma uma postura. E quando não é? Então, acho que essas perguntas que ela questiona também no espetáculo faz a gente refletir agora, né? Dizendo assim, pois é, se eu vejo uma criança na rua, eu passo, sei lá, compro um pão e vou embora. Mas e se é meu filho? Eu tiro ele da rua, né? Então, acho que tem um pouco dessa ligação também de pensamento com o espectador. E aí, Centurião, né, nessa junção toda, né? Você separou ali no perdão também, e aí a Luciana fazendo esse trabalho, né? E como é que é isso para você? Normalmente, até para quem está acompanhando aqui o Sensibilidade, queria que você falasse um pouquinho também todo esse seu trabalho, porque são muitos os espetáculos e muitos deles a Luciene teve aí essa participação de dar vida nesses espetáculos. Fala um pouquinho disso para a gente também, Centurião. A nossa parceria já vai para 15 anos, eu acho, né? Começou a minha parceria com a Rama Cria, começou com a adaptação do Advogado de Deus, de Zíbia Gasparetto. Ela havia convidado o Renato Modesto para fazer a adaptação, mas o Renato estava com muitos compromissos, ele é uma pessoa que escreve para televisão e tal, estava com a agenda cheia e sugeriu o Centurião. A Luciene já me conhecia de algumas leituras lá na Rede Birosca, então ela me chamou e me encomendou essa adaptação do Advogado de Deus. Aliás, eram 2 livros para escolher, 2 romances da Zíbia, eu optei por Advogado de Deus, e aí tudo começou. Advogado de Deus fez sucesso, fez uma extensa trajetória, durou acho que uma década aí em repertório, fez algumas temporadas em São Paulo, e depois a Luciene e o Valdir Ramos, da Rama Cria, produziram uma outra peça, aí um original meu, o Diálogos de Luz. O Advogado de Deus foi a direção do Valdir Ramos, o Diálogos de Luz foi a estreia na direção de Luciene.
O Diálogos de Luz é interessante porque conta as conversas entre o Dr. Bezerra de Menezes, encarnado no Rio de Janeiro, no final do século XIX, e o padre chamado Amaro, que, segundo o relato do Chico Xavier, foi a última reencarnação do espírito Emmanuel, antes, já como preparação para trabalhar na orientação do projeto mediúnico do Chico Xavier. Então, são as conversas entre o Dr. Bezerra de Menezes e esse padre Amaro, que era o espírito Emmanuel. Então, é um diálogo interreligioso e é um espetáculo bem... Eu gosto muito. A Luciene, na direção, fez uma coisa que me surpreendeu. Eram só os dois conversando. A Luciene introduziu uma figura feminina, uma figura meio comédia dell'arte, que assume algumas figurações femininas, e que eu gostei muito. Assim, eu falei, durante os ensaios, eu falei para ela, olha, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Deu muito certo. E agora, então, estamos aí com mais um desafio, que é a Abigail, Paulo e Estevão. Acho que o título chama a atenção, por se já... sim, eu estava esquecendo. Antes do Diálogos de Luz, fizemos também Um Amor de Renúncia, que foi uma adaptação que eu escrevi do romance Renúncia, também do Emmanuel Chico Xavier. E aí também fizemos uma abordagem com um recorte interessante, por isso, Um Amor de Renúncia, porque a peça conta apenas a história de amor entre a Alcione e o Padre Carlos, que é enfim, os dois espíritos, e concentra nos dois, faz foco na história romântica. Quase 15 anos já de trabalho junto, a parceria vem dando certo. Um pouco desse seu trabalho da Rama Cria. Eu acho que eu tenho esse prazer de conhecer a Luciene, e acho que antes até da Rama Cria, né? Antes até da Rama Cria, já que o trabalho do seu pai e tal. Então, conta um pouco para quem não conhece, vamos falar para Luciene Cunha. Fala, Luciene. Essa parceria com o Centurião deu certo, sim. Um Amor de Renúncia, a gente achou que fosse uma temporada curta, tem 14 anos de existência, né? Claro, paramos a pandemia, esse processo todo, a gente sabe. Mas são espetáculos bem contundentes, bem fortes, as pessoas se emocionam muito. Agora, a Rama Cria, na verdade, ela existe desde 1992, nós iniciamos com Laços Eternos, e em 97 veio O Amor Venceu, e aí nós começamos a montar. Então, são mais de 16 grandes produções, contando com musicais, enfim. Essa linha espírita é o que puxa a nossa produtora, mas também a gente faz os infantis, né? A gente tem os Saltimbancos, temos o Cinderela musical, temos alguns outros títulos. E na pandemia, o mais legal, Centurião, desses anos todos, é ter feito o Antissoque Mal Assombrado, que é uma comédia. E muita gente diz assim, nossa, mas você vai fazer uma comédia espírita? Ué, o espírita só pode chorar, não pode rir, não? Foi mais ou menos isso. Então, nós montamos o Antissoque Mal Assombrado e com o slogan que alegria cura. Também deu muito certo, né? Ele vai entrar agora em cartaz no Teatro Ruth Escobar. O Diálogos de Luz, eu prometo trazer para São Paulo, foi um espetáculo pouco explorado em São Paulo, um espetáculo que ele é muito sensível, ele agrada muito, as pessoas se emocionam com esse encontro. Mas o Diálogos, ele veio por conta da intolerância religiosa. E vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Esse espetáculo foi para a Mostra Transcendental, lá em Fortaleza, aliás, sempre a gente vai para lá, e nós fizemos dentro da casa do Braulio. O Braulio é um grande poeta, Braulio Bessa, né? É um grande poeta. Ele é um grande poeta, é um cara maravilhoso. Quem quiser, coloca no Google, vocês vão ver quem é. Ele sempre está em emissoras fazendo o seu trabalho, é maravilhoso.
E estivemos lá, e para minha surpresa, ele tem uma associação, ele é espírita, ele tem uma associação que atende todas as crianças carentes, são muitas crianças, então ele ensina música, teatro, dança e tal. E todas as mamães estavam lá com o papai, a titia, o vovô, e todos, 93%, todos evangélicos. E eu pensei, ai meu Deus do céu, eu estou trazendo o doutor Bezerra de Menezes, mas estou trazendo também o padre, né? E expliquei isso, que a gente montou para falar sobre a intolerância. Vocês não têm noção a emoção que tomou conta no final do espetáculo, de todos os evangélicos vindo abraçar a gente, dizendo que o doutor Bezerra de Menezes era maravilhoso, que história encantadora, e que sim, devemos ser amigos, e que não podia ter esse tipo de situação que vivemos. Então, assim, o Diálogos, ele ensina muito por esse lado, né? Muito, pega muito. E a Rama Cria, durante esses anos todos, desde 92, tem tentado fazer o nosso melhor, viu, Damião? É difícil fazer teatro. Aproveitando o espaço, eu vou pedir a esse público imenso que assiste. Gente, pegue lá o seu maridão, o sogro, a sogra, vão para o teatro, prestigiem as companhias, prestigiem o teatro espírita. Sem adesão, a gente não consegue seguir, né? A gente precisa ter essa adesão. E a gente sente que, pós-pandemia, houve uma queda muito acentuada do público espírita, porque o outro público já tem voltado ativamente. Então, aproveitando isso, eu faço um apelo para você, vá assistir os espetáculos. A gente vai fazer Abigail Paulo Estevam, tem tantas produções para vocês se deliciarem, se envolverem, refletirem e também dar boas risadas. Voltar, né? Falando de Abigail, Paulo e Estevão, esse novo espetáculo que está aí em cartaz, que as pessoas vão poder acompanhar, né? E a gente sempre poder ter essa oportunidade de falar. Então, vamos falar um pouquinho mais, Centurião, contar um pouco aquilo que você estava falando. 450 páginas para 30 páginas datilografadas. Ufa! Como é que é esse trabalho para trazer a Abigail e num momento tão importante, né? Porque a gente acaba percebendo esse momento que vivemos ali de valorização da mulher e a mulher presente nesse espetáculo, Centurião. Essa é uma coisa importante dessa montagem. E a outra questão que também eu quis enfatizar e tratar bastante é a questão política e a intolerância religiosa. Um período ali, vive-se um período de opressão, de muita exclusão social, escravidão, muita pobreza, né? Então, esse momento, e eu procurei refletir de que maneira essa realidade da sociedade daquela época se reflete na história do Paulo e do Estevão. E percebe-se, então, em Roma, começando a ver as revoltas dos escravos, começa-se a ter medo de que, né, os poderosos começam a ter medo de que aquela nova religião fosse falando de que todo mundo é irmão, que todo mundo é igual, que todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, e por isso somos todos irmãos. De que maneira isso era um discurso subversivo naquela época e ainda hoje? E de que maneira os que tinham interesse em manter aquele status político e econômico de exploração de uns muito ricos e outros muito pobres, de que maneira isso acabou alavancando a perseguição aos cristãos, a perseguição por parte do Império Romano, os circos, aquela coisa. E, anteriormente, no apedrejamento do Estevão, que marcou o início da perseguição judaica ao cristianismo nascente, de que maneira também a classe sacerdotal, a elite judaica,
acomodada numa condição de fartura, de abundância, e ao lado de uma população em extrema pobreza, de que maneira também o discurso cristão incomodava esses poderosos, esses acomodados, encastelados no poder. E, na minha percepção, existe, sim, uma fundamentação política e social que acabou gerando a perseguição aos cristãos. A primeira perseguição em Jerusalém, né, por parte do judaísmo dominante, e a segunda por parte de Roma, por motivos muito semelhantes. Então, na peça, a gente procura também colocar isso e perceber que isso é atual. A intolerância religiosa é uma questão muito atual no Brasil de hoje. A exclusão social, a exclusão econômica, a exclusão socioeconômica é muito real no Brasil de hoje. A acomodação de um extrato da sociedade que está confortável, vai muito bem, obrigado, e que não tem interesse, tem medo de que se mexa nas questões, de que se traga o que Jesus ensinou, que somos todos irmãos, faça a teu próximo como queres que te faça. E de que maneira isso, se tomado como verdade, incomoda um status quo fundamentado na injustiça, na verdade. É isso mesmo. Fala, Luciene, fala! É isso mesmo que a gente mostra mesmo. Você sabe que a tona, para dirigir um espetáculo, a gente também conta com o quê? Porque o texto, ele é extremamente verossímil, né? Mas é claro que a gente tem que trazer também um pouco de encantamento para essa história, porque, afinal de contas, é arte, a gente também traz uma coisa bonita, plasticamente falando, uns cenários, figurinos, então a gente conta com uma luz bem bacana. E nessa montagem, a gente foi um pouquinho mais ousado e trouxemos 2 grandes profissionais para poder trazer uma forma diferente de corpo, né, que é um homem muito respeitado na classe artística, chamado Ciro Barcelos, que está fazendo uma direção de movimento, uma criação bem bacana com a gente. E a trilha sonora, a gente trouxe outra pessoa muito respeitada, de grandes musicais, é uma pessoa, ele não tem envolvimento com o mundo espírita, mas ele tem envolvimento com a arte, e muito bem envolvido, muito respeitado, que é o maestro Miguel Briamonte. E ele está trazendo os sons, a trilha está sendo toda feita. Então, a gente está trazendo elementos um pouco mais ousados para uma montagem, porque nós somos uma produtora de pequeno porte, né? Mas a gente ousou e trouxe esses 2 profissionais para poder dar esse maior encantamento nessa montagem. A gente está muito otimista, viu, Damião? Muito otimista. A gente tem divulgado, a gente está com uma agenda legal aí de praças interessantes. A gente está sentindo que o Paulo Estevam vai ser um grande divisor aqui da Ramacri, assim, sabe? Eu acho que é um passo muito importante essa obra aqui com a gente e para o mundo, né? A gente fazer está sendo uma grande honra estar nesse projeto. Agora, já que você está falando de nomes ali, para esse espetáculo, conta um pouquinho, né? Como é que está essa coisa de elenco? Quem que está com vocês no elenco? Conta isso para o amigo aqui do Sensibilidade. E aí já aproveita um pouco também de contar desse elenco. Como é que está aí a nível de estreia, de trabalho aí para esse espetáculo? Porque parece que é aquela história, pela agenda sua, você vai começar pelo país, pelo Brasil, é isso, Luciene Coelho? A gente tem o hábito sempre de viajar primeiro, porque assim a gente consegue perceber o espetáculo, né? Viajando cada dia numa cidade, nos traz muita experiência com relação à obra, até para que se a gente veja os erros, a partir do dia 27 de maio a gente segue viagem. Iniciaremos com São José dos Campos, depois vamos para Juiz de Fora,
Aliás, Juiz de Fora, eu estou muito empolgada que a gente vai fazer um teatro lindo chamado Cine Teatro Central. Tem 1.600 lugares, assim, é belíssimo, teatro centenário. Depois a gente vai para Brasília, Goiânia, Uberaba, Araguari, Guarujá. Então, aí vai seguindo. Nós temos já mais umas 20 cidades. Agora, em São Paulo, a gente está programando para novembro a gente ficar um período aqui para poder o público de São Paulo assistir e os amigos queridos e todo mundo aqui da cidade. Então, a gente vai fazer isso mesmo, viajar, perceber o espetáculo, corrigir, né, porque nunca fica pronto, ver o que não deu certo, o que deu certo, e aí faremos uma estreia aqui em São Paulo com mais propriedade, que é a maior cidade cultural do país, é São Paulo, né? E conta pra gente aqui, vamos seguir um pouquinho com você ali, quem está no elenco, quem está nesse espetáculo, sim. Conta pra gente, vamos lá. Sim, olha, a sua grande amiga, que ela te adora, é a Débora Muniz, que está com a gente, e o elenco da Ramacria, né? O elenco de jovens da Ramacria, estou muito satisfeita. O Daniel Belisário está fazendo um belíssimo Estevão, com muita força, uma graça, um jovem ator. O Rodrigo Jacomin, que já faz comigo Diálogo de Luz, ele que faz o Padre Amaro, ele está nessa montagem. Nós temos o Omar Abad, que é um ator jovem da Ramacria, ele faz O Amor Venceu. A Marita Cury, que você também conhece, ela está lindamente apresentando essa Abigail, não poderia ser uma outra pessoa a não ser ela, com essa beleza, essa leveza e essa força, está muito bem composto. Temos o Ângelo, o Ângelo também é um ator que veio recente, Ângelo Aleixo. Ele também estava em cartaz com O Amor Venceu, que é uma outra peça nossa, também está nessa temporada nossa, e a Michele Palma, que ela é a primeira vez que trabalha conosco. Então, essas pessoas estão fazendo de um tudo para que possamos levar adiante essa grande história. E vou te falar que eles estão tão empolgados, nossa, que coisa bonita que está ficando, viu? Eu espero que o Centurião não brigue comigo, porque eles... o Centurião sempre diz assim, a gente escreve para 3 pessoas e você bota 20. Não, dessa vez eu fui modesta, eu coloquei 7 atores. Aí, tá modesta, hein, Centurião? Tá modesta. Tá dentro do que o autor previu. De mínimo de 5 a 9 pessoas foi a indicação do texto. Dessa vez ela foi modesta. É que o Esmeralda tinha 30 pessoas, né? O Amor de Renúncia. O Amor de Renúncia, que eram 3 pessoas, né? O Emmanuel narrando a história, a Alcione e o Padre Carlos, ela colocou a cena do umbral antes do começo da história, com figuras, aí colocou mais 5 pessoas. Mas ela agora... gosta de grandes espetáculos, eu estou numa fase minimalista, então a gente está administrando as diferenças e acaba sendo um resultado sempre muito interessante. A cenografia desse espetáculo está sendo feita pelo Daniel Belisário e o Rodrigo Jacomin, que tem uma empresa de cenografia. E nós colocamos à tona, eu vou contar porque vocês vão ver, mas assim, está ficando muito bonito. É um grande livro, a Abigail sai de dentro do livro, entendeu? É um grande livro que ela está contando a história. Então, esse livro bonito, que vai virando as páginas e ela está contando a história deles, né? Ficou muito bonito, tem uma plasticidade. E o cenário... Olha, isso é novidade para mim também, porque o autor não foi convidado para assistir os ensaios. Para não ficar dando palpite. Senão ele briga. Brigar não briga, né? Mas fica dando palpite. Mas tá bonito, você vai ver. É um grande livro, ela sai de dentro, tem um portal, então ela vai virando as páginas e contando a história. E também temos... o livro, ele não é só o livro é o cenário inteiro, né? Então, quem assistiu, espero que passe isso, a gente está tentando passar isso, que quando abre a cortina do teatro, você vê um grande livro e que todos os personagens saem desse grande livro.
A cenografia está ficando muito bacana, bem bonita, é tudo que a gente espera acontecer. Tá ficando muito lúdico, porque você colocar um grande livro em cena é uma coisa bem bacana, bem É bonita. uma ideia linda. Então vamos lá, vamos ver Abigail Paula Estevam nos palcos. E eu conto com você e seu público, Damião, para estar lá no dia 23 de maio. A entrada é franca. Na verdade, o que nós vamos fazer? A entrada é franca. Mas a gente vai entregar para todo o público um envelopezinho secreto, e lá vai ter. Se você quiser ajudar, você pode contribuir, ou pelo Pix, que vai estar anotado nesse envelope, ou com dinheiro. Vai ter uma urna, ninguém vai saber quanto doou, se não doou, fica clean, fica bonito. Porque, eu vou te falar, apesar de ser uma produção, nós somos uma pequena produtora, mas tudo é muito complicado, os ensaios custam muito caro, as pessoas não têm noção. Você ensaia 6, 7 horas por dia, você tem que alimentar o pessoal, tem que dar transporte, você tem que ter espaço, a cenografia é cara, costureira, tecido, tinta, tudo isso é muito caro, é muito caro. E hoje em dia está mais caro ainda, né? Porque as produções rarearam, então a gente está. Então é uma forma que nós encontramos até de arrecadar um pouquinho de dinheiro para poder a gente dar uma continuidade, né? Então não é só uma solicitação, mas não é obrigado. No dia 23 não tem entrada, não é paga. E vai ser aonde desse dia 23? Vai ser aonde? Já tem data, já No tem teatro local? tem. Teatro Ruth Escobar, é um teatro bem famoso em São Paulo, fica na Bela Vista, na Rua dos Ingleses, 209. Teatro Ruth Escobar, terça-feira, dia 23 de maio agora, às 20 horas. É um ensaio aberto. A gente chama de ensaio aberto porque ainda não é nem a estreia, entendeu? Mas já dá para sentir, já dá para ver, já vai estar quase tudo lá, ou tudo, né? É como se fosse um espetáculo, mas a gente precisava ouvir vocês, até para saber se o caminho que nós colocamos é o caminho legal para seguir. É para sentir a reação de público antes da estreia, né? É isso aí. Faz tempo que a gente não faz ensaio aberto, né, Centurião? Antigamente era mais fácil. É verdade. Né? Mas, e aí, Centurião, quando você pega todo esse trabalho, né? De repente, aquele trabalho ali solitário, ali, de estar ali digitando todo esse texto, e aí vem depois de todo esse resultado no palco. Como é que é isso? E já do que a Luciane está contando aí de Abigail, Paulo e Estevam, como é que fica essa expectativa para essa montagem, Centurião? Pois é, você não faz ideia da minha curiosidade, né? Como que ela solucionou isso? De que maneira isso foi feito? Esse vídeo do Chico Xavier falando no 4º centenário de São Paulo e falando de Paulo de Tarso e da cidade de São Paulo, será que ela aceitou essa sugestão e vai incluir esse vídeo no prólogo do espetáculo? Ou será que não vai? Então, essas coisas é que eu fico, né, na expectativa. O que ela vai inventar dessa vez? Agora eu fiquei sabendo que tem um livro de onde todo mundo sai. Então, o autor faz o primeiro passo do processo criativo. O diretor cria em cima do que o autor produziu. E os atores vão fazer o seu trabalho criativo a partir das determinações e indicações da direção do espetáculo. Então, todo mundo vai dando a sua contribuição criativa, mas todos alinhados, inicialmente com o texto e, na sequência, pela direção. Então, é como o autor é o compositor da sinfonia. O diretor é o regente da orquestra, né? E todos, cenógrafos, figurinistas, atores, iluminador, técnicos de som, designer de som, compositor, serão os integrantes da orquestra que vão ser regidos e organizados pelo diretor de espetáculo. Esse é o processo do teatro. É maravilhoso. É criação coletiva
com liderança, de maneira que você consegue que todo o trabalho criativo esteja sintonizado para um resultado pretendido, né? Damião, Oi, fala, Luciene, fala. todo esse processo que ele falou, que é exatamente assim o teatro, e mesmo assim, eu vou te falar, amigo, nada é unanimidade, né? Por mais que a gente faça o nosso melhor, nunca somos unanimidade. E a gente sempre procura fazer uma coisa, pelo menos aqui na Ramacria, porque existem centenas e centenas de produtoras, centenas e centenas de pessoas fazendo, estou falando agora de teatro espírita. O que eu sempre peço e sempre prezo é a verdade cênica. O Centurião sempre traz projetos bem acessíveis de ser feitos, até eu faço até, dou os passos maiores do que a proposta dele, mas se eu não tivesse nada disso, nenhum cenário, se eu não tivesse nenhum figurino, se eu tivesse todos vestidos de uma única cor, sem nenhum cenário, o importante seria que esses atores estivessem inteiros, presentes, falando aquilo com extrema verdade. Porque a arte do ator é do ator, o teatro é a arte do ator. Quando abre a cena, é o ator. Então, a gente está prezando muito que cada cena composta por Abigail Paulisteu e todos os espetáculos sejam feitas de uma tal verdade, de uma tal emoção, que envolva tamanhas pessoas que, se não tivesse tudo aquilo, toda aquela luz bonita, aquele cenário, tudo, não teria a menor importância. Claro que com tudo isso ajuda, né? Ajuda muito a contar uma história, né? Então, eu sempre prezo para contar uma história que seja de um figurino e um cenário bacana. Mas é isso. Então, os meninos, nessa situação, nessa nova aventura teatral, eles estão tão entregues, que eu, como diretora, que estou com eles há 2 meses ensaiando, eu me emociono de ver as cenas, né? Eu trouxe o Miguel Briamonte para compor a trilha. Ele é um cara que trabalha com grandes musicais com muita verba, muito dinheiro, muito. E eu disse para ele, somos modestos, a gente está aqui fazendo nosso trabalho. Ele foi assistir um ensaio, não tinha cenário, não tinha figurino, só tinha os meninos. E ele chorou. Eu falei, nossa, tá vendo? Tocamos o coração de uma pessoa que é uma artista. Então é isso. Coração calejado. Né? E diz tantas coisas. Então, Centurião, você, o próprio Alberto, a gente tem uma expectativa diante da obra. E às vezes o que a gente vê não agrada. Fazer o quê? Nada agrada todo mundo, nem Jesus, imagine a gente, né? Levarei meu lencinho. Mas assim, tudo a gente vai tentar fazer o máximo. E tem coisas que a gente não conseguiu fazer, mesmo com o que ele pediu, porque fica inviável para nós, enquanto produtores, né? Mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Eu quero muito que você esteja lá, viu, Damião? Esse pessoal que está assistindo. E o Centurião, poxa, acho que não sei se ele vai conseguir, mas gostaria muito que ele fosse para ver esse ensaio, né? Eu estou num dilema aqui, porque é o dia e horário da minha reunião de desobsessão. Trabalho mediúnico de desobsessão, e eu estou na dúvida aqui. Falto na reunião de desobsessão para ir no ensaio aberto ou não. Ainda estou aqui me aconselhando com os mentores para tomar uma decisão. Mas a Luciene falou uma coisa fundamental, que é o que o mestre Stanislavski chamava de fé cênica. O ator em cena precisa acreditar. Se o ator acredita, o espectador acredita também. Porque o teatro é uma mentira, né? O teatro faz de conta. Teatro não é realidade. O que você vê em cena é uma simulação, e quem está lá em cena sabe que é uma simulação, sabe que é um faz de conta. Quem está assistindo também sabe que aquilo não é real, mas no momento em que está acontecendo, é verdade. Isso quando dá certo. Quando não dá certo, quando não funciona adequadamente,
aí aquilo não é verdade. Quem está assistindo fala, esse faz de conta até que está engraçadinho. Quem está lá em cena diz, preciso fazer o faz de conta. Mas quando a coisa acontece, quando a mágica do teatro acontece, aí sim, naquele instante, aquele sentimento é verdadeiro, aquela palavra é verdadeira, aquele gesto é real. E essa verdade começa no palco e se reflete na plateia. E durante a duração do espetáculo, aquilo realmente aconteceu. Embora as pessoas o tempo todo saibam que não, mas elas vivem emocionalmente e intelectualmente aquela situação toda como uma verdade, como uma realidade que faz parte da sua vida. Cria-se ali uma memória perene. O teatro, por isso, grava fundo na memória de quem assiste. Como dizia Eurípides Barçanufo, é preciso criar novas memórias. O teatro faz isso. É verdade. Verdade. Que ótimo, né? Que ótimo. Então, eu aproveito aqui para reiterar o convite, dia 23, no Teatro Couto Escobar, todos vocês que estão nos ouvindo, entrada franca, um ensaio aberto do novo trabalho da Rama Cria, em parceria com esse queridíssimo, respeitadíssimo, amado, querido amigo, que é o Alberto Centurião. Nessa brilhante adaptação, eu amei, e a gente está muito feliz. E contar com o apoio de você, viu, Damião? É um grande privilégio, obrigado. Vocês sempre muito queridos com a gente e sempre dando muita abertura. E dizer ao público, compareçam, né? Para o nosso público aqui da Boa Nova, precisamos agendar apresentações em Guarulhos e Sorocaba. Sim. Já estamos providenciando. Sorocaba, a gente pediu já a pauta no Teatro Municipal lá. Guarulhos também, estamos aguardando para que saiam desse ano. Assim que sair, a gente já... Se bem que, Centurião, eu viajei muito com o Amor de Renúncia, você sabe disso, e mesmo Diálogos, Diálogos eu não fiz essa parceria, mas o Renúncia a gente fez, né, Damião? Viajando, e a Rádio Boa Nova tem um alcance incrível, e tinha muita gente que ia com os descontos dos sócios, né, amigos da Boa Nova. Isso é muito legal, é bem legal. Olha, eu vou para agora já para os minutos finais do programa, e eu queria, então, mensagem final, Centurião, sua mensagem, depois para ouvir a mensagem da Luciane Cunha. É muito bom estar na Boa Nova falando de teatro espírita. Eu que, durante os anos 80, 90, participei da equipe do programa Roda de Arte da Rádio Boa Nova, falando sobre arte espírita. Então, é muito bom. Eu me sinto em casa aqui. Agora, como integrante fixo de um programa, uma vez por semana, mais ainda. Mas eu gosto muito de estar aqui na Boa Nova para falar sobre o meu assunto predileto, que é arte espírita. Agora você, Luciane Cunha, mensagem final, Luciane. Bom, mensagem final é só de agradecimento, na verdade, né? Não é mensagem, agradecer à rádio que sempre apoia as artes no todo mesmo. Agradecer a Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações, porque Ele nos impulsiona. Agradecer ao meu pai terreno, que foi que me inspirou a essa trajetória espírita, né? Pela vida dele, pela obra dele. E dizer que a gente está muito feliz com esse novo trabalho. Pedir de novo para que vocês compareçam, vão ao teatro, e em breve, muito breve, a gente vai estar fazendo uma linda temporada de São Paulo. Obrigada, Damião, querido, e toda a sua equipe maravilhosa da rádio. Olha, obrigado, Luciane Cunha, obrigado, Alberto Centurião, obrigado você que nos acompanhou em mais esse programa Sensibilidade, falando aqui desse espetáculo, da montagem desse espetáculo que é Abigail, Paulo e Estevão, a adaptação do Alberto Centurião e a direção no teatro da Luciane Cunha.
Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.